Estamos de volta aqui, quarta-feira, recebendo a doutora Rose Marçal, otorrinolaringologista, falando sobre insônia, sobre sono. Nesse calor, vamos combinar, né? Porque tem noite que é brincadeira pra gente dormir, parece que nada. A gente vira na cama, vira de um lado, vira de outro e não consegue dormir. A doutora Rose está dando umas dicas bem legais aqui pra gente passar o calor de uma forma muito mais confortável. Eu vou deixar o Luquinha fazer uma pergunta que a gente estava até dando risada. Eu vou preservar o nome aqui da nossa amiga, mas está entre aqueles que eu comentei, né? Que tem muita gente perguntando sobre o calor e o sono. Mas ela diz que além de ter dificuldade de dormir por causa do calor, do verão, ela também está na menopausa. Diz que de noite chega, ela não aguenta, gente. Mas ela não consegue dormir de jeito nenhum. O que uma pessoa tem que fazer quando é assim, doutora? Nossa, aí juntou duas coisas difíceis, né? Porque a própria menopausa, pelas alterações hormonais, dá essas ondas de calor. Então, o que ela tem que fazer? Procurar ginecologista para tentar controlar um pouco essas ondas de calor que já existem pelas alterações hormonais. E aí, fazer como nós, todos mortais, esses últimos dias, tentar associar com ventiladores, ar-condicionado e tudo mais. Não tem jeito. Menopausa... É outro que eu vou perguntar para Deus, viu? Eu tenho uma lista para perguntar para Deus. Gente, eu falei para Solange que Deus vai fazer ela ficar muda lá no céu. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala com a gente? É a Sabrina. Oi, Sabrina. De que cidade você está falando, linda? São José dos Campos. Obrigada pela participação. Pode fazer a sua pergunta. Quando eu estou no ônibus, é muita aglomeração, né? Aí eu passo mal. Isso é normal? Ah, tá. Aquela coisa de estar no ônibus, muito apertado, com esse calor. Mas você sente tontura, alguma coisa assim? Oi? É tontura, é isso que você sente? Porque tem vezes que eu não começo a chegar nada. Aí eu desmaio. Chega a desmaiar. Provavelmente é uma hipotensão. Estamos trabalhando com probabilidades, mas provavelmente é isso. O calor, com muito calor, nós fazemos uma vasodilatação. O que é isso? Os nossos vasos sanguíneos, eles dilatam. Isso cai muito a nossa pressão, que nós chamamos de hipotensão. Nisso, o cérebro, ele diminui também o aporte e aí nós desmaiamos para cair e tentar melhorar a oxigenação cerebral. É como se o nosso cérebro tentasse nos proteger, fazendo que nós caíssemos para mandar sangue para ele, entendeu? Entendi. Você tocou num assunto bem importante, que não tem muito a ver com sono, mas é um alerta aí que eu passei por uma situação dessa na academia outro dia. A gente nunca sabe quando a pressão está baixa ou a pressão está alta se a gente não estiver fazendo uma aferição, medindo essa pressão, né? E tem muita gente que tem mania de pôr sal debaixo da língua. Isso é correto, Rose? Ou pode ser perigoso? Bom, depende do histórico, depende, assim, a hipotensão, normalmente ela gera isso daí, um mal-estar súbito. E aí um pouco de sal, ele sobe a pressão e melhora. Agora, se o paciente já for hipertenso, já tiver história de hipertensão, o paciente já estiver tendo alguns sintomas de hipertensão nos últimos dias, tipo dor na cabeça, dor na nuca. Se a pessoa estiver acordada ainda, o ideal é você ouvir um pouco da história dela, ou se tiver algum acompanhante. Agora, se não tiver nada, às vezes você tenta colocar o sal, o açúcar, porque aí pode ser uma hipoglicemia ou uma hipotensão, que é a primeira coisa a ser feita, e tentar colher a história, aí sim, medir a pressão, ver o que mais pode ser feito. Ok, então, porque todo mundo fala, pressão baixa, sapeca, azeitona e sal e uísque, aí a pessoa não sabe se é pressão baixa, né? Pessoal, a Poliane, ela tá sofrendo um pouquinho com calor, ela tá falando aqui que ela sente muita falta de ar. Ela quer saber por que no calor ela sente isso e se tem como melhorar até evitar essa falta de ar. O que pode ser, né, doutora? É difícil, às vezes, não ter os exames, Sim, os exames, a falta de ar, ela pode ser uma rinite, pode ser uma obstrução alta. Mais que o calor. acaba inchando as mucosas. O calor, ele pode fazer um inchaço maior de mucosas. E aí, causar um bloqueio no nariz, gerando uma falta de ar. Isso pode acontecer... Ou ansiedade? A ansiedade pode causar. A ansiedade dá uma dificuldade, mas talvez não só no calor. Talvez o calor gere uma ansiedade, isso sim, maior. Mas isso tudo tem que ser examinado, difícil. E como a gente está falando de ronco, né? Toda quarta-feira você confere aqui no Falando Nisso, justamente com a nossa querida doutora Rose Marçal, todos esses problemas aí que geram o nosso querido e tranquilo sono, que nem sempre é tão tranquilo assim, né, Lucas? E ela, num passe de mágica, vai sair daqui do estúdio, vai para o consultório atender você para falar sobre os remédios para dormir. Será que eles podem causar o ronco? Chega de ronco, by Cian. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. A pergunta de hoje é se os medicamentos para dormir geram roncos.
Então vamos lá. Quando nós tomamos alguns medicamentos, principalmente os remédios para dormir, que são sedativos, hipnóticos, mas também os remédios para relaxamento de musculatura, que são os miorrelaxantes, os antihistamínicos, que são remédios para alergia, eles fazem um relaxamento maior de toda a musculatura. Com esse relaxamento maior, nós temos um bloqueio maior das vias respiratórias, aquele sininho que nós temos atrás, ele fica mais flácido, assim como todos os tecidos da garganta. Então, quando nós deitamos, eles tendem a colabar, eles tendem a cair para trás e gerar o ronco apneia. Então, se você não ronca, ou se ronca pouco, em uma situação ou outra você precisa tomar alguns desses medicamentos, até aí está tudo certo. Mas aí vai uma recomendação muito importante. Se você já tem apneia, normalmente a tua qualidade de sono é ruim, mas não tente consertar isso com medicamentos para dormir e principalmente sem recomendação médica. Aquela questão de pegar um remédio da vizinha para dormir porque você está dormindo mal, puxa, isso pode levar a consequências muito sérias, porque se você já tem apneia e tomar um medicamento desses, você pode ter um bloqueio real e aí sim ter complicações mais graves, podendo gerar até infartos, derrames ou coisas assim. Então, nunca faça isso. Outro medicamento que é bastante importante se saber, os últimos estudos têm mostrado que o Viagra, que são aqueles remédios para impotência, normalmente o paciente com apneia, ele tem uma disfunção erétil e às vezes ele tenta compensar com isso. Todos os estudos têm mostrado que existe um bloqueio maior, uma alteração maior do sono. Então sempre é importante estar muito alerta. Se você tem apneia, não tome medicação sem recomendação médica. Bem, qualquer dúvida, estamos aqui. Justamente, ela está aqui para te atender ao vivo hoje, doutora Rose Marçal, sobre esses probleminhas de insônia aí. E tá cheio de perguntas no Facebook, Luquinha. Tá mesmo, por isso a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta com as curiosidades do dia para você. Fica aí.